Boa noite, boa noite, boa noite. Como estão vocês? Sejam bem-vindos em mais uma aula ao vivo sobre o Tocantins. Tudo o que você precisa saber, é claro, a correção da nossa prova do concurso da SEDUC. Agora, foi passando de 22 horas, tinha que começar, mas eu tenho que fazer o leitinho da minha filha. Então, enquanto vocês vão entrando, eu vou preparando o leitinho dela e daqui a pouco a gente começa a correção, mas vai permanecendo aí. Ensinar para vocês como é que a gente faz leitinho. Coloca 50 segundos no micro-ondas, coloca Toddy para ela. Toddy não é nem Toddy isso aqui, mas um achocolatado, uma quantidade menor do que ela normalmente gosta, claro, sem açúcar. Momentinho, a gente já vai começar a nossa live, hein? Quer dizer, já começamos. Já vou começar a passar o conteúdo direitinho para vocês. Sejam bem-vindos. Gi, boa noite. Marinete, boa noite. Boa noite, Tecaiana. Seja bem-vinda novamente. Yerisvan Brito, boa noite. Laura Beatriz, boa noite. Teatro da Essência, envia a questão da boneca que caiu nas específicas de artes. Dá uma olhada no seu zap. Pode deixar que eu vou dar uma olhada. Fico feliz, viu? Que tenha sido abordado. E, claro, espero que você tenha acertado o que caiu na específica. E foi interessante essa prova da FGV, porque na específica, por exemplo, da parte de geografia, caiu questões envolvendo a geografia do Tocantins. Ele aproveitou e aprofundou um pouco mais lá na específica. Na de artes caiu também envolvendo Tocantins. E assim deve ter ocorrido também com outras disciplinas. Entendeu? Mas muito bom. Boa noite, Vanessa. Boa noite, Raquel Moraes. Boa noite. Um momentinho, deixa eu abrir a porta aqui. Seu leitinho. Quem fez? Papai fez. Agradece. Obrigado. Cuidado para não derramar aí, viu? Vamos lá. Agora você está encarregada de pegar água para o papai, porque o papai esqueceu de pegar água, viu? Aí você traz aqui para o papai. Pessoal, calma, aqui é ruim. Melhorou. Eu venho pro quarto da minha filha e o sinal do Wi-Fi aqui é ruim. Tem que colocar a internet no celular. Vamos lá. Vamos começar a nossa live. Opa, ajeitar aqui as coisas para poder... Tá achando que a rapadura é doce, mas não é mole não. Meninos, é isso aí. Prontidão agora. Boa noite, Luana Kelly. Boa noite, Vanilde. Boa noite. Quem não está seguindo, aproveita. Obrigado, Vanilde. Quem não está seguindo, por favor, aproveita a seguir no Instagram. Olha o meu suporte de todas as lives. Opa! Ajeitando aqui para colocar o celular aqui em cima, ó. Pronto. Show de bola. Meninos, vamos começar a nossa correção. Professor, primeira coisa que eu quero saber, tem questão que cabe recurso nessa prova? Pois é. Eu vou explicar uma coisa para vocês. Se o recurso vai ser aceito, não sei. Mas que abre brecha para isso, abre. E vamos montar. Oh, coisa mais linda, gente. Trouxe água para o papai. Obrigado, princesa. Te amo. Não foi a minha mãe que pegou, fui eu. Não foi sua mamãe, foi você que pegou. Oi. Peraí, só vou pegar uma bolsa aqui pra patroa. Dá aqui um alô pra turma. Vem aqui. Vem aqui. Mulher ajeitando o cabelo pra aparecer pra vocês. Dá um alô. Oi, gente, tudo bom? Agora os meninos, dá um alô dá um alô. Ah, coisa linda. Pegar a bolsa aqui, rapidinho. Segura aqui, paixão. Pronto. Aí. Vamos lá. Meninos.
Ó, a Daiane tá falando, não trouxe minha prova para casa, mas professor, Fábio Breno, boa noite, Damila Borges, boa noite, Gi, boa noite, Marcos Vinícius, boa noite, divertidamente Yara, não sei se é Yara ou Lara, boa noite, obrigado, Thaís Carvalho, boa noite, Thaís. Meninos, vamos começar então, vou fazer um breve apanhado inicial sobre a prova, tá? Oh, meu Deus, Sayonara tá falando, errei as 3 de gel. Meu Deus do céu, faça isso comigo. Não, faça não. Meninos, cheguei, Helena. Vou colocar a questão aqui, tá? Comentar um a um as questões. Nós temos a primeira questão, uma das questões que tinha essa imagem. Estão vendo aí a imagem? Fala dos povos originários, dos povos indígenas, terceira Assembleia dos Povos Indígenas do Goiás, Tocantins, em relação ao Mato Piba. Professor, me relembra, por favor, o que é o Mato Piba? Bom, o Mato Piba envolve Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Na realidade, parte do Maranhão, parte do Piauí, parte do Tocantins, aliás, parte da Bahia e 100% do território tocantinense. Envolve a área de cerrado desses estados e o estado do Tocantins. Professor, e essa área do Mato Piba? Essa área do Mato Piba, meninos, é uma área considerada pela Embrapa uma das últimas fronteiras agrícolas do país, uma área de forte expansão da fronteira agrícola, certo? E nela vem a mencionar exatamente, olha o que diz o texto da questão, deixa eu puxar o texto aqui, para que nós possamos entender a questão. O texto da questão fala assim, ó, o norte do território do Tocantins tem sido impactado em termos sociais e ambientais pela expansão da agricultura empresarial. Esse processo de expansão da fronteira agrícola foi denunciado pela terceira Assembleia dos Povos Indígenas de Goiás e Tocantins, que reuniu mais de 600 indígenas e teve como tema, na defesa dos direitos constitucionais dos povos indígenas, resistimos e denunciamos os impactos do Mato Piba nos territórios tradicionais. Gente, raciocina comigo. O texto está falando exclusivamente de povos indígenas. O texto está se referindo, olha só a questão, hein? Está se referindo aos impactos do avanço das fronteiras agrícolas na região do Mato Piba e as consequências disso para os povos indígenas. Indígenas, ok? E aí, professor, o texto fala isso. A imagem demonstra exclusivamente uma assembleia com indígenas, exclusivamente indígenas, mais de 600 indígenas. Entendeu aí o raciocínio? Ok, vamos às questões alternativas, né? Ei, caramba, tirei o print e ficou ruim, ó. Ei, cagada. Ficou ruim, nossa, que quando a gente vai... Pronto, essa ficou melhorzinha. Deixa eu desativar os comentários aqui, pra gente fazer a leitura. Eu tiro o print de diversas maneiras, porque às vezes isso acontece. Desativar comentários. Ok. Vamos lá. Tá dizendo assim, com base no texto e na imagem. O que a questão está pedindo? Para você se basear exclusivamente no texto acima e na imagem. Correto isso? O texto está dizendo da terceira Assembleia dos Povos Indígenas Goiás e Tocantins. Dos povos indígenas. O texto está fazendo referência na defesa dos direitos constitucionais indígenas. Ok? A imagem é exclusivamente de povos indígenas. Então, primeiro item. A produção mecanizada das áreas dos biomas do Cerrado e Amazônia introduziu novas relações de trabalho e inseriu o campo tocantinense nas cadeias da produção agrícola globais. Gente, raciocina comigo. Eu poderia dizer que o avanço das fronteiras agrícolas, que a mecanização do campo, provocou uma nova relação de trabalho? Provocou. Professor, que nova relação de trabalho é essa? Me explica. Bom, antigamente nós podíamos ter o homem do campo, ele poderia trabalhar na fazenda de terceiros, mas normalmente ele não era assalariado. Hoje, essa agricultura mecanizada, agricultura comercial, agricultura com finalidade de exportação, ela trabalha com a mão de obra mais qualificada e ela trabalha com a mão de obra assalariada. É por isso que ele fala relação, deixa eu descrever exatamente como diz aqui.
Introduziu novas relações de trabalho. A nova relação de trabalho é exatamente isso. Mão de obra com maior qualificação e mão de obra assalariada. Ok? Então, o primeiro item está correto. Avanço da fronteira agrícola proporcionou isso. Item 2. A consolidação das atividades agrícolas e agropecuárias empresariais nas áreas do Cerrado aumentou a produtividade, mas também ampliou os problemas socioambientais? Com certeza, gente. Se você vai aumentar a área plantada, você vai desmatar, vai gerar problema ambiental. Se você vai utilizar da mecanização do campo, a máquina agrícola ela vai fazer o trabalho por dezenas de famílias, por dezenas de pessoas. Uma máquina. Então vai gerar impacto social, assim como também vai gerar impacto ambiental. Item 2 está perfeito, corretíssimo. O item 3 fala assim, os grupos tradicionais, abre parênteses, povos indígenas, quilombolas e comunidades ribeirinhas, ao perderem suas bases de sustento, devido ao avanço do agronegócio, migraram para cidades onde vivem em situação de vulnerabilidade social? É aí que está o X da questão. Professor, o que você está querendo dizer com isso? Me explica. Eu explico. O item 3, o que ele está afirmando no item 3, certo? Está correto o que ele afirma no item 3. Porém, a questão não pede, não é isso. A questão pede com base no texto e com base na foto, na imagem. O texto só fala de indígena, a imagem só fala de indígena, e o item 3 fala de indígena, comunidade quilombola e comunidade ribeirinha. Vou voltar aqui para vocês entenderem o raciocínio, tá? Olha o que diz aqui. Olha o texto da questão. O norte do território Tocantins tem sido impactado em termos sociais e ambientais e expansão da agricultura empresarial. Ok. Esse processo de expansão da fronteira agrícola foi denunciado pela Terceira Assembleia dos Povos Indígenas de Goiás e Tocantins, Palmas 2016, que reuniu mais de 600 indígenas e teve como tema na defesa dos direitos constitucionais dos povos indígenas. O texto fala exclusivamente de indígena, não se fala de comunidade quilombola, não se fala de comunidade ribeirinha, é exclusivamente de indígena. Olha a imagem que nós temos aqui na prova. A imagem, se você for ler aí, ele trabalha exclusivamente indígena, só tem indígena aí. Recheado de indígenas, recheado de faixas, recheado de indígenas. O texto fala de indígena, a imagem mostra indígenas, a assembleia de indígenas. Como é que eu vou dizer, com base na questão, como é que eu vou dizer? Olha o que diz aqui o texto da questão. Deixa eu pegar outra imagem. Olha o que diz aí, com base no texto e na imagem. Ou seja, a minha resposta tem que se basear em quê? No texto e na imagem. No texto e na imagem, sobre os impactos socioambientais da expansão da fronteira agrícola no Tocantins, assinale as alternativas a seguir. Analise as alternativas a seguir, as afirmativas a seguir. Se eu tenho que me basear no texto e se eu tenho que basear na imagem, o texto só fala de indígena, a imagem só fala de indígena. O item 3 fala de grupos tradicionais, indígenas, quilombolas e comunidades ribeirinhas. Se eu tenho que me basear no texto e na imagem, não posso inserir comunidade quilombola e comunidade ribeirinha. Entenderam o raciocínio? Ou seja, o item 3 está falso. Se abaixo aí da imagem não falasse com base no texto na imagem, se falasse assim, sobre os impactos socioambientais da expansão da fronteira agrícola no Tocantins, analise as afirmativas a seguir. Se ele só falasse isso, sobre os impactos, estava correto o item 3. Como ele pede para você analisar com base no texto na imagem, item 3 está falso. Professor, você quer dizer então, eu estou afirmando a vocês, meninos, ativando comentários, eu estou afirmando a vocês que essa questão 17, nesse caso é 17, eu não sei das provas diferentes se muda o número da questão, tá? Mas que essa questão cabe sim recurso, que a alternativa correta não é a letra e sim a letra B de bola. Entenderam aí? Professor, você quer dizer então que você vai montar um recurso, utilizar-se da argumentação necessária. O teatro está falando aqui, eles são afetados também. Eles são afetados também. Quando você me fala isso, professor, a comunidade quilombola, a comunidade ribeirinha é afetada? É sim, mas a questão pede com base apenas no texto e na imagem.
E no texto não se fala de comunidade quilombola nem comunidade ribeirinha. Na imagem não se fala de comunidade quilombola nem comunidade ribeirinha. Por isso que, por mais que eles também sejam afetados, eu não posso considerar porque não é citado no texto nem na imagem as comunidades quilombolas e ribeirinhas. Entenderam aí a questão? Tá mais ou menos claro? Professor, mas os indígenas nesse contexto migraram para a cidade? Gente, se fosse no contexto, falando assim, eles perderam a sua área de sustento, eles perderam, não tem mais terra, migra para a cidade. Então, migrou para a cidade, vai se encontrar em situação de vulnerabilidade social. A frase em si está correta, mas ela não é mencionada no texto, inserindo comunidade quilombola e ribeirinha. Entenderam por que a letra E está falsa? Ficou claro? Agora, estou passando aqui, ó, não li um monte de comentários aqui, porque tinha muitos. Ok? Ó, tá falando aqui, e onde Amazônia se refere ao Mato Piba? Em que parte que você está falando? Quando se fala de Amazônia Legal, não estou relacionando agora ao texto, mas quando se fala de Amazônia Legal pega essa região do oeste do Maranhão, pega a região do estado do Tocantins, que pertence à chamada Amazônia Legal. Tá? Não sei se é em relação a isso que você está perguntando. Ok, meninos. A Samara está falando, porém, na última também cita os indígenas. Cita. Se falar só indígena, estava correto. Quando ele menciona indígena, comunidade quilombola e comunidade ribeirinha, aí dá brecha para o erro da questão. Porque pede para se basear exclusivamente no texto da imagem. Entenderam aí? Agora, se você me fala assim, professor, vamos montar um recurso. Vamos, providencio o recurso, disponibilizo ele para vocês. Essa madrugada eu faço o texto do recurso e dou um jeito de disponibilizar, tá? Mas deixa eu te explicar uma coisa. Professor, esse recurso vai ser aceito? Não sei. Se o recurso vai ser aceito, não tem como eu te afirmar isso. Mas eu te aconselho, se você errou, entra com recurso. Professor, e se eu entrar com recurso e ele não for aceito? Você, uma vez que entrou no recurso no tempo hábil, você pode precisar exclusivamente dessa questão para você entrar no concurso. Rapaz, judicializa, pede uma liminar, entendeu? Entra com liminar e tenta conseguir a vaga na justiça. É assim que funciona. Entenderam? Tá mais ou menos claro aí? Professor, meu Deus do céu, professor, e se mudar o gabarito? Porque nesse caso o recurso, ele não vai solicitar anular a questão. Ele vai solicitar alternância de gabarito, porque tem uma alternativa B que diz que apenas 1 e 2 são corretos. Então o recurso vai ser com a finalidade de alterar o gabarito e não anular a questão. Se anulasse a questão, todo mundo ganharia. Entendeu o ponto? Mas alterando o gabarito, quem marcou letra E perde a pontuação, quem marcou a letra B passa a ganhar a pontuação se o recurso for aceito. Professor, é comum um recurso ser aceito? Não, muitas bancas, o professor que formulou a questão, às vezes ele não quer dar o braço a torcer, que ele se equivocou e às vezes ele não aceita o recurso. Por mais que ele até concorde, rapaz, cometi uma gafe aqui, agora como é que eu vou dizer para a FGV que eu errei? Então é melhor eu não aceitar dizer que esse recurso está errado, que o gabarito está certo, para eu não me queimar com a Fundação Getúlio Vargas. Está entendendo o que acontece, o pensamento do cidadão num momento desse? Mas que de fato cabe a interpretação que eu estou afirmando a vocês e por isso o gabarito mudaria, isso aí com certeza, ok? Inclusive teve, se eu não me engano, até o Estratégia, que é desses cursos que vende online, e o Gran Curso também divergiram no gabarito, certo? O Gran Curso disse que era a letra E, a Estratégia falou que era a letra B e eu concordo com a Estratégia, é a letra B, exatamente porque tem que se basear no texto e na imagem. Eu falo para vocês, já tem mais de 20 anos que eu faço prova. Mais de 20. Entendeu? E mais de 20 anos que eu mexo com prova. Com questões de prova. E na experiência de mais de 2 décadas, 24 anos para ser mais exato, eu lhes digo que já vi muitas questões que falam para se basear no texto, para se basear na imagem, e a resposta, por mais que tenha outras alternativas aparentemente corretas, se for baseado no texto, aquela alternativa fica falha. Se for baseado na imagem, a alternativa fica falha. Por mais que, se não tivesse que se basear, ficaria correta, mas quando fala para você que você tem que se basear no texto e imagem, cai a questão. Entenderam aí?
A Fernanda está falando, é questão de interpretação. Acredito que não aceitam recurso. Nesse caso, a interpretação para mim não é dúbia. Entendeu? Foi um equívoco do cidadão que formulou a questão. Mas a interpretação para mim aí não gera dúvida porque pede para se basear no texto e na imagem. Bom, vamos passando para a próxima questão. Quem marcou letra D aí? A Adele está falando, coloquei a D e a D não é nenhuma das duas. Sabe o que eu te aconselho? Rapaz, vai que cola. Faz um recurso assim, com base na interpretação de que essa alternativa estaria falsa, solicito à banca a anulação da questão. Faz assim, porque se anular todo mundo ganha. Entendeu? Faz, tenta. Você ganhar já não ganhou. Entendeu? O que você vai perder? O máximo que recebe é um não. Então faz aí, vai que cola. Vai que cola. Tássia Santos, ok. Cláudia Diniz, ok. Bianca. Quem não está seguindo, por favor, gente, segue aí no Instagram. Quem não está seguindo, segue no Instagram. Toda terça-feira, às 22 horas, temos aula ao vivo aqui pelo Instagram. Lembrando vocês que conversei com a prefeita de Palmas semana passada e ela me afirmou que, eu até fiquei assim, rapaz, será? Ela me afirmou que no segundo semestre vai ter 3 concursos da Prefeitura de Palmas. 3. Educação, quadro geral e saúde. Esses 3 ela afirmou que vai ocorrer no segundo semestre. Aí eu olhei para ela e falei, prefeito, os 3 no segundo semestre? E ela falou, João, é porque o ano que vem vai ser ano eleitoral, então nós não vamos fazer concurso e nós precisamos fazer concurso dessas 3 áreas. E vamos fazer os 3 no segundo semestre de 2023. Tá estudando? Estuda mais um pouquinho, porque você vai entrar, vai finalizar esse ano concursada, sua vida vai mudar. O Wagner está falando, pede para anular, ponto para todos. Gente, eu vou disponibilizar a argumentação para vocês, tá? Eu vou pegar a argumentação e vou disparar ela pelo WhatsApp. Eu tenho lista de transmissão com telefone de contato de muitos de vocês, que eu vou salvando à medida que vocês vão pedindo material, eu vou salvando. Eu ainda não consegui salvar todos, que é muito telefone. Mas os que eu tenho já vou disponibilizando. E quem não recebeu ainda... peraí. Quem quiser receber recurso, tá vendo esse número de WhatsApp aí que eu estou fixando? Quem quiser receber o recurso, deixa eu até colocar aqui, porque depois a pessoa entra e não fica assim, professor, mas recurso de quê? Não, 984857576. Um momentinho, estou só escrevendo aqui, por isso que está demorando aqui. Coloquei de qualquer jeito aqui. Coloquei recurso, questão indígenas, que aí vocês vão saber qual é, porque eu não sei se a numeração é a mesma de todas as provas, tá? Quer receber o recurso? Manda um oi aí para mim, falando assim, professor, eu quero recurso, que aí só que eu vou encaminhar só amanhã, tá? Porque de madrugada que eu vou parar para formular direitinho, embasar a questão para o recurso de vocês. Aí quem quiser fazer, faz adequação ao texto, com suas palavras, mas o teor do recurso já está aí. O Leandro está falando, professor, essa questão da imagem é relativa, pois se nessa manifestação esteve presente não só indígena, mas outros povos, daí não tem como recorrer, porque como você vai provar? Bom, o texto da questão fala que a imagem é da 3ª semana indígena. O texto fala isso. E se você pegar as faixas que estão aí e tentar colocar uma lupa, você não vai ver nada falando de comunidade quilombola. E os embasamentos que se tem em relação a esse evento, se você entrar no site, ocorreu na UFT aqui em Palmas. Você entrar no site, você vai verificar os textos relativos a esse evento, e eles se referem exclusivamente a indígenas. Entendeu? É por causa disso. Não é só isso. Se você for aprofundar ainda mais fora da imagem, fora do texto, você vai verificar que só dava indígena. Ok? Não retratava outra situação. Era indígena. Mas... Está falando, olha, no início eles mencionam impactos sociais em norte de Tocantins. Bom, como eu disse, o recurso pode ser aceito e pode não ser aceito. Não estou dizendo que ele vai ser aceito. Entendeu? Ele pode ser aceito como pode não ser. Ok? Então, mas quem quiser recurso, vou estar disponibilizando.
Ok? Vamos para a próxima questão. Quem quiser, manda um WhatsApp para esse número que está aí fixado. Quem não está seguindo no Instagram, por favor, siga no Instagram. Gente, quando fala de migrar, a letra E, ele está falando, independente de falar de migrou, não migrou, de indígena que migrou, ele está falando também de quilombola e comunidades tradicionais beirinhas. E esses não estão nem no texto nem na imagem. Mas eu entendo a defesa de quem marcou a letra E. Se eu estivesse no seu lugar, eu estaria defendendo também. Porém, cabe recurso. Cabe. Se vai ser aceito ou não, como eu disse para vocês, aí é outra história. Mas cabe recurso, cabe. Vamos lá. Ó, não li muitas... Ok. Meninos, deixa eu pular para a próxima questão aqui, pode ser? A próxima questão. Oh, meu Deus do céu. A questão ficou ruim aqui. Tá. Mas vamos lá. Vou tentar fazer a leitura aqui. A gente corta e não acaba que não dá certo. A ideia de criar o território do estado de Tocantins, alguma coisa do século XX, século XIX, mas foi concretizado o desmembramento do estado de Goiás. A respeito do processo de criação do Tocantins, assinale a alternativa afirmativa correta. Letra A, acredito que seja a letra A, porque está cortado aqui para mim. Na primeira metade do século XX, a casa do estudante norte-goiano Senog se opôs ao projeto emancipacionista e dificultou a adesão popular ao mesmo. Gente, eu havia comentado muitas vezes sobre Senog e sobre Conorte para vocês. Tá? O que é a Senog? Casa do Estudante do Norte Goiano. Criada quando, professor? A Senog. A Senog foi criada no início da década de 60 e era um centro de debate, discussão, pró-criação, envolvendo estudantes, certo? Pró-criação do Tocantins. Eram favoráveis à criação do Tocantins. Portanto, letra A é falsa. Muito falado sobre isso nas aulas. Segundo item, letra B, aliás. As décadas de 70 e 80, o político Zé Wilson Siqueira Campos apoiou o desmembramento, mas o projeto foi vetado pelo então presidente da República, José Sarney. Gente, José Sarney, ele vetou a criação do Tocantins por 2 vezes. Somente na terceira tentativa o Tocantins veio a ser criado. Ok? Então, ok. Letra C, em 1988, Tocantins tornou-se unidade federativa, pois, nossa, tá cortado aqui a questão. O presidente do Senado, Ulisses Guimarães, que aprovou a proposta de emenda à Constituição relativa à criação do novo Estado. Gente, vamos colocar o seguinte, Ulisses Guimarães era o presidente do Senado? Ok, era. Professor Ulisses Guimarães precisava aprovar a emenda? Não, gente, não é o presidente do Senado que aprova. A aprovação se dá pelos membros da comissão onde foi apresentada a emenda e depois no plenário. Não é uma pessoa, não é o presidente do Senado que vai definir isso, ok? Próximo, a escolha dos primeiros representantes tocantinenses deve ser realizada em 1988 por eleição indireta. Falei demais com vocês sobre isso. Eleição foi direta, o povo que votou, não foi indireta, foi direta, portanto falso esse item. E o último aqui, a cidade de Miracema Norte, localizada na região central do estado, foi escolhida para sediar a capital do estado através de um plebiscito. Gente, eu contava historinha para vocês sobre isso aí. Certo? Eu falava para vocês o seguinte, ó, agora ficou tamanho normal a prova, mas não dá para ler nesse tamanhozinho que ficou, né? Tá envolvendo toda a questão. Mas explicar para vocês o seguinte, muita gente ficava assim, professor, mas você está contando historinha, é porque é através da historinha que facilita para você memorizar, lembrar e responder as questões, como ocorre aqui. Olha a historinha que ocorreu na época. Bom, escolheu-se Miracema como capital provisória, correto? Ok. Professor, muita gente pergunta, por que não outra cidade? Por que Miracema? Bom, as principais candidatas na época eram Araguaína, no norte do estado, Gurupi ao sul e Porto Nacional ao centro. Professor, o que Siqueira falou para Araguaína que queria ser capital? Resumindo, você não serve porque você está muito no norte. Por muito tempo a gente reclamou com Goiás que a capital estava muito no sul e o norte goiano ficou no esquecimento, que é hoje o Tocantins. Então não podia escolher uma capital lá no norte. E a mesma coisa serviria para Gurupi no sul. A gente coloca a capital no sul e deixa o norte ainda no isolamento. Não dá. Então nem Araguaína nem Gurupi. Foi quando o Porto Nacional estava com um sorriso de orelha a orelha. Falando assim, rapaz, ganhei. Se Araguaína não pode que está no norte, Gurupi não pode que está no sul, ganhei, porque eu estou no centro.
Na realidade, Porto Nacional não serviria. E sempre que eu conto essa história para vocês em aula, eu falo para vocês o seguinte: Porto Nacional não serviria, não é por outro motivo, outra desculpa que Siqueira deu, certo? Falando que Porto tinha ruas estreitas, que não comportaria o crescimento de uma capital, que foi isso que ele alegou na época. Mas não era esse o motivo, não. E eu sempre pontuei para vocês, é porque Porto Nacional sempre foi muito forte politicamente, teve muitos representantes na Assembleia, e para mudar a capital de Miracema para aquela que seria a capital construída no governo Siqueira, certo? Ele já pensava lá na frente, falou: rapaz, se eu escolher Porto Nacional, e Porto Nacional tem muitos deputados, é muito forte politicamente, Porto Nacional pode dificultar a transferência da capital provisória para a capital definitiva, se a provisória for Porto Nacional. Por quê, professor? Porque essa alternância, essa mudança da capital provisória para a definitiva se dá por projeto de lei. E esse projeto encaminhado do Executivo, encaminhado do Siqueira Campos, precisava ser aprovado na Assembleia. E se na Assembleia tinha muitos deputados portuenses, eles não iam querer que Porto Nacional deixasse de ser a capital. Então Porto Nacional não serviria, porque Porto Nacional poderia atrapalhar a transferência da capital de um lugar para o outro, de uma cidade para outra, de Porto para Palmas. Por isso Porto Nacional não foi escolhida e escolheram Miracema. Claro que também por interferência de Raimundo Nonato Pires dos Santos, Raimundo Boi, que sempre foi aliado, forte aliado político de Siqueira Campos, que foi presidente, um dos primeiros deputados eleitos na primeira legislatura, né? E o primeiro presidente eleito da Assembleia Legislativa do Tocantins. Então, por isso, e somente só por isso, Porto Nacional não foi escolhida. A transferência se dava mediante aprovação de lei na Assembleia. E essa letra E está falando que se deu a partir de um plebiscito, não é através de plebiscito. Ou seja, a resposta seria a letra B, onde menciona que Siqueira Campos, década de 70 e 80, já havia levantado bandeira, lutando, ajudando para a criação do Tocantins, e a criação do Tocantins tinha sido vetada por outro momento por José Sarney. Tranquilo aí? Tranquilo? Fácil? Demais. Vamos aqui a outra questão. Deixa eu ver se essa... Nossa, ficou ruim também. Oh, meu Deus do céu. Mas vamos lá. Tentar... Gente, se eu diminuir... Agora tem até dúvida. Se eu diminuir aqui a live para poder fazer outro print, se daria certo. Mas não tem problema não. A gente vai... Do jeito que está aqui, a gente vai fazendo. Deixa eu só ativar os comentários. Aliás, não vou ativar agora não. O que está dizendo essa questão? Deixa eu tentar relembrar, que já li tanta coisa. A respeito do território do estado do Tocantins, sinal a alternativa correta. Olha só, eu havia comentado com vocês, se eu tivesse uma lupa aqui, já ficava lendo aqui pequenininho, né? Eu já havia comentado com vocês, e nas últimas aulas, e mandei para vocês também, muitos de vocês receberam um mapa das regiões intermediárias, das regiões imediatas, certo? Que eu mandei para muitos alunos através de transmissão, dois dias anterior à prova. Falei para vocês o seguinte, e no aulão no sábado, eu também comentei sobre isso. Certo? No sábado anterior à prova, que o Tocantins, desde 2017, está dividido pelo IBGE em 3 regiões intermediárias e 11 regiões imediatas. Correto isso? 3 intermediárias e 11 imediatas. E mencionei que as 3 intermediárias eram Araguaína no norte, Palmas no centro e Gurupi no sul. Então, o que diz aqui? Na letra A está dizendo, é subdividida em 3 regiões administrativas. Acho que menciona, está comendo aqui, mas é Palmas, Araguaína e Miracema? Não. É Palmas, Araguaína e Gurupi. Portanto, a letra A já está falsa. Aí está falando aqui, disputa judicialmente a área das Chapadas Mangabeiras do estado da Bahia, do Piauí, não sei se é Maranhão, Bahia e Piauí. Gente, que Chapadas Mangabeiras é essa, professor? Olha, já houve sim disputa judicial do Tocantins na parte leste com o estado da Bahia, com o estado do Piauí. A Chapada das Mangabeiras, para quem não conhece, ela fica na... Sabe onde fica a Serra Geral? Cadê meu mapa? Rapaz, espera aí que eu vou pegar nosso mapa de tábua. Nosso mapa de madeira. Deixa eu tentar encontrar ele aqui. Acho que ele deve estar lá na sala. Que é para localizar no mapa. Segura aí, segura aí. Some não, some não. Normalmente guardam ele por aqui. Tá aqui. Opa, peraí. Pronto,
Nosso mapa tá aqui. Já vamos. Segura a peteca. Meninos. Oi, amor. Papai foi pegar o mapa. Fecha a porta aí, papai. Só fecha a porta. Obrigado, princesa. Ok. Meninos, aqui eu tenho o mapa do Tocantins, certo? Nesse rodoleirinho aqui, ó, é onde pega a fronteira com o Piauí. Nesse pontinho aqui, nesse pontinho aqui é onde pega a fronteira com o Piauí. Piauí pega aproximadamente 10 quilômetros de fronteira com o Tocantins, tá? Essa região aqui já é fronteira com o estado do Maranhão e aqui abaixo é a fronteira com o estado da Bahia. E daí, professor? E daí que essa região com a Bahia, com o Piauí, essa área aqui, ela já foi disputa judicial do Tocantins com os estados vizinhos. E a Serra Geral, ela pega essa região aqui, divisa com a Bahia. Só que a Serra Geral, ela pega além da divisa com a Bahia, ela pega a região com a Bahia, com o Piauí, com a região sul do Maranhão, ela também pega a divisa. Mas normalmente ela é mencionada com o nome de Serra Geral nesse trecho com a Bahia. Por quê, professor? Porque o trecho que envolve a divisa com o Piauí, ela recebe outro nome, chamada Serra da Tabatinga. Serra da Tabatinga. Professor, e daí? E daí que no relevo tocantinense, esse trecho aqui divisa com a Bahia, eu tenho a Chapada São Franciscana, porque nascem afluentes que correm para o Rio São Francisco. E no trecho que se encontra aqui, na divisa com o Maranhão, eu tenho a Chapada, olha o que está dizendo aqui, Chapada das Mangabeiras, tá? É a mesma Chapada, só muda o nome de acordo com a região. Na divisa com a Bahia é Chapada São Franciscano, na divisa com o Maranhão é a Chapada das Mangabeiras. A cadeia de serra é uma só que se encontra nessa região, que é a Serra Geral, chamada de Espigão Mestre, mas que na divisa com o Maranhão ela recebe o nome de Serra da Tabatinga. Entendeu aí? Professor, então disputa judicialmente a área de Chapada das Mangabeiras, estado da Bahia, Maranhão, Bahia e Piauí. Essa disputa já foi finalizada, já foi acertada do governo Tocantins com os estados vizinhos. Boa parte da Amazônia Legal e sua cobertura vegetal, predominantemente floresta pluvial. Rapaz, tá ruim. Cadê que eu lembro exatamente como diz a questão? Mas boa parte da Amazônia Legal e sua cobertura vegetal, predominante floresta pluvial de transição. Gente, pronto. Vou tentar interpretar aqui. A vegetação do Tocantins, boa parte, o Tocantins está na Amazônia Legal, mas não é, a boa parte dela não é floresta pluvial de transição. Nós temos grande parte do Tocantins, 87%, que é vegetação de cerrado, então não é floresta, está equivocado aí. A letra D, foi importante, aliás, um importante patrimônio histórico cultural, Centro Urbano Histórico de Porto Nacional. Sim, o Centro Urbano Histórico de Porto Nacional, inclusive, ele é tombado pelo IPHAN, certo? Portanto, letra D. É D aí? Letra D, alternativa correta, que relaciona ao Centro Histórico de Porto Nacional, que é, inclusive, tombado pelo IPHAN. E a última alternativa, região norte, tem como limites Goiás, Tocantins se encontra na região norte, Goiás ao sul, faz limite com Goiás ao sul, Maranhão, Pará e Piauí ao norte. Não, nós comentamos sobre isso, inclusive na nossa aula de sábado, a última aulão, eu comentei sobre os limites. Falei qual estado faz limite a norte, a sul, leste, oeste. Fiz um mapinha lá no aulão para vocês e faço isso constantemente nas nossas lives, nas aulas presenciais. Professor, você quer dizer então que essa questão aí é o Centro Histórico de Porto Nacional a resposta? Que a questão anterior que havia abordado com vocês... deixa eu puxar ela aqui. A questão anterior é exatamente nas décadas de 70 e 80, José Luiz Siqueira Campos apoiou o desmembramento, mas que o projeto havia sido vetado pelo presidente da República, foi vetado até que 88 veio de fato a ser concretizado a sua emancipação, certo? Tranquilo, fácil demais. Deixa eu ativar comentários aqui. Um momentinho. Oi, pai. Oi, amor. Peraí, princesa. Quero falar. Oi, gente. Olha essa que eu ganhei do meu dinheiro. Ele mora, sabe aonde? Não, tem que mostrar ela inteira, pai. Lá em São Paulo. Não tá mostrando inteira. Tá, meu amor. Tem que... Viram aí ela inteira? Ela é grande ou pequena?
Ela é grande ou pequena, pessoal? Diz aí, a Cecília quer saber. Tá dizendo que ela é grande. Fica em pé e coloca ela do lado para eles verem o tamanho. Ela bate onde em você? Ó. Ela é grande? É. Minha filha sempre aparece nas lives querendo dar aula para vocês. Não é sempre não, já faltei só uma aula. Já faltou só uma aula, porque tava dormindo. Não tava dormindo não. Tava não? Tava fazendo outra coisa. Ah, tá. Posso continuar a aula? Pode. Ok. Cuidado aí, ó. Ó a peripécia. Então, pessoal. Tranquilo? Meninos, como eu havia dito para vocês, aquela questão sobre os povos indígenas, aquela questão pode ser que o recurso seja aceito, pode ser que ele não seja aceito. Ok? Entenderam aí? Professor, você quer dizer que o recurso pode não ser aceito? Pode, que vai ficar a critério do avaliador. Entendeu? Que vai verificar o recurso de vocês. Professor, fiquei triste porque acho que essa número 17 não está correta. Ao meu ver, a resposta... Eu vou... Quem tiver dúvidas sobre questões adversas, manda para mim. Manda no sua argumentação, que se couber brecha para recurso, eu encaminho para você a brecha. Entenderam aí? Manda para mim. Vai que o que importa é vocês conseguirem e acertar a questão. Aqui, o ruim aqui tá muito ruim para eu analisar. Nossa, tirei o print, mas não colou. Ok? Vamos falar agora sobre outro assunto. Quer dizer, sobre Tocantins, mas fora desse contexto da prova. Ok, meninos. Vamos. Deixa eu desativar um pouquinho os comentários. Porque senão eu fico mais preso aqui nos comentários de vocês do que no assunto que tem que trabalhar. Meninos, falando um pouquinho sobre Tocantins agora. Meu Deus do céu. Falando um pouquinho ainda sobre Tocantins. Lembro a vocês que... Pode fechar. Eu fecho, meu amor. Lembro a vocês que a prova ocorreu, mas você não tomou posse ainda não. O que eu quero dizer com isso? Tem gente que ocorreu o concurso, acha que no dia seguinte já é folga, já passou, não precisa estudar. Na realidade, você tem que continuar estudando até passar. Vai continuar tendo concurso, vai ter concurso no segundo semestre. E sua chance de aprovação se dá se você continuar o ritmo de estudo. Entenderam isso aí? Tá tranquilo, fácil demais. Ok, professor. Em relação ao Tocantins, o que eu aconselho a vocês? Nós temos ainda alguns assuntos que podem ser mencionados. Eu vou dar um exemplo, estava comentando hoje mais cedo, tive aula presencial antes de vir para cá, em relação às capitais do estado. Quando eu falo capitais, saíram no Diário Oficial, algumas cidades receberam título de capital no Tocantins. Capital da soja, capital do piqui, capital do bezerro, capital do boi gordo, capital do cristal e assim por diante. Então, professor, quais são as capitais? Olha, capital da soja não necessariamente é o município com maior produção de soja hoje. A capital da soja é o município de Pedro Afonso. Capital da soja é o município de Pedro Afonso, porém o maior produtor de soja é Campos Lindos. Mas se cai na prova, capital da soja, Pedro Afonso. Capital do cristal, vou até ver se vocês acertam aqui, ó. Ativando os comentários. Quem não está ainda seguindo, por favor, segue no Instagram. Deixa eu só colocar outro aqui, rapidinho, fixado. Um momentinho, estou só escrevendo aqui, ó.
Pronto, fica sem comentário aí. Quem não recebeu ainda material, apostila gratuita de Geografia e História do Tocantins. E é claro, quem ainda não recebeu os vídeos curtos e aulas gratuito, manda um oi aí. Aí a Vieira tá falando que a capital do cristal é Pium, Cristalândia, Pium, Cristalândia, Pium, Cristalândia. Gente, Cristalândia é a capital do cristal, tá? Cristalândia é a capital do cristal. Capital do mel, diz pra mim qual é a capital do mel. Capital da soja, Pedro Afonso. Anota aí, capital da soja, Pedro Afonso. Capital do cristal, Cristalândia. Capital do mel. Oi, Antônio, seja bem-vindo. Carolina, Amanda, seja bem-vinda. Capital do mel, tem gente que acha que é colmeia, não é colmeia não, gente. Capital do mel é Barrolândia, capital em solo tocantinense, tá? Capital do mel, Barrolândia. Gente, não manda seu WhatsApp aqui não, porque os números, viu, Carol? Os números aqui se perdem os comentários se perdem quando eu finalizo a aula. Manda o WhatsApp para esse número que está fixado aí para você receber o material gratuito. Capital do mel é Barrolândia, não tem nada a ver com colmeia, é Barrolândia, ok? Professor, capital do Pequi. Rapaz, tem muito peguinho aí. Quando fala capital do mel, o povo acha que é colmeia. Não é, Barrolândia. Capital do Pequi, o povo acha que é pequizeiro. Não é pequizeiro, não. Capital do Pequi, diz pra mim. Professor Edilson, meu amigo, vereador professor Edilson, seja bem-vindo. Capital do Pequi, Nova Rosalândia. Ô, Miriam Carvalho, seja bem-vindo, obrigado. Capital do Pequi é Nova Rosalândia. Professor... Boa noite, Luciene, boa noite. Já falei capital do Pequi, Nova Rosalândia, já falei capital do mel, Barrolândia, já falei capital do cristal, Cristalândia, capital da soja, Pedro Afonso, capital do boi gordo, Araguaína, capital do bezerro. E aí, qual é a capital do bezerro? Será que alguém sabe? A Jéssica está falando, comenta as questões da específica de geografia, Jéssica. Mas se quiser, a gente pode até combinar com os professores de geografia, que a gente faz uma live só para eles. Entendeu? E quem tiver interesse em aprender um pouco mais sobre geografia, a gente combina outra data aí, eu faço as questões de geografia da parte específica. Para mim não é problema não. Manda um WhatsApp aí solicitando que a gente tenta organizar. Capital do Bezerro é Paraíso do Tocantins. Muita gente aqui sabendo, hein? Capital do Bezerro, Paraíso. Exatamente. Agora me diz, qual é a capital do abacaxi? Sei nem onde fica. Nova Rosalândia, gente, fica entre Paraíso e Fátima. Ou melhor, entre Paraíso e Gurupi, né? Porém, relativamente mais próximo a Paraíso. Nova Rosalândia, que é a capital do Pequi. Diz aí pra mim, qual é a capital do abacaxi? Qual é a capital do abacaxi? Professor, professor, eu já passei muitas vezes ali por Miranorte. Numa rotatória pequena tem um abacaxi gigante. E isso me leva a crer, vendo lá abacaxi sendo vendido de ponta a ponta da cidade, me leva a crer que a capital do abacaxi é Miracema. Miracema, não é Miranorte não. E muito menos Ananás, como está dizendo aí o Gerisvan, né? Ananás é uma cidade lá no Bico do Papagaio, norte do estado, e não é a capital do abacaxi, apesar do nome. A capital do abacaxi é Miracema. Entenderam aí? Miracema. Professor, mas a maior produção de abacaxi não está em Miracema. Eu sei disso. A abacaxi iniciou-se o plantio em maior intensidade em Miracema, recebeu o título de capital e Miranorte expandiu na produção. Tá? É só lembrar do Miracaxi, Miracema, capital do abacaxi. Ok? Falei da capital do abacaxi, Miracema, falei capital do Pequi, Pequizeiro, capital do mel, Barrolândia, capital da soja, Pedro Afonso, capital... o que mais? Capital da cultura. Diz pra mim qual é a capital da cultura. Capital do boi gordo, Araguaína, do bezerro, Paraíso e capital da cultura. Capital da soja é Pedro Afonso, DL. Capital da cultura. Capital da cultura... Porto Nacional. Porto Nacional. Ó, tem gente aí falando de capital de leite, capital de não sei o que, daquilo. Gente, as capitais não é o que a cidade se intitula, é o que já existe em lei. Em lei, nós temos já instituído a capital da soja, capital do bezerro, capital do boi gordo, capital do abacaxi, assim por diante. Porém, estão em lei. Ok? Agora, numa prova do município de Gurupi, Gurupi é tradicionalmente conhecido como capital da amizade.
apesar de não estar em lei isso, entendeu? Mas, em geral, se cobra o que está previsto em lei. O senhor pede para baixar o imposto de renda dos professores. Adelaine Lobato. Rapaz, isso aí é no Congresso Nacional, mas não cabe, aliás, não custa nada a gente solicitar, certo? Aos deputados federais, senadores. Ó, tem gente que entrou depois, a engenheira civil Milena Miranda. Milena falando daquela questão que eu havia explicado para vocês bem no início. Capital do Piqui é Nova Rosalândia. Lembrando a vocês, meninos, que aquela questão, o texto e a foto, fala apenas de indígena. Então, o gabarito, letra B. Porém, a prova diz, a FGV afirma que o gabarito é a letra E, incluindo comunidade quilombola e ribeirinhos, certo? Porque comunidade quilombola, ribeirinho, indígenas, perdendo a sua terra, se tornam vulneráveis nos centros urbanos. A afirmativa é correta, mas não é o que diz o texto. Como pede para se basear no texto, então o terceiro item seria falso, correto seria a letra B, apenas 1 e 2. Vamos montar um recurso e o recurso vai estar disponível para vocês a partir de amanhã, ok? Cielo Carvalho está falando, não vai ter correção específica de geografia. Cielo, na realidade, eu não fiz, até me perguntaram hoje se eu iria fazer mais cedo, e eu não fiz por um motivo simples, porque seria para um público mais seleto. Eu falo seleto, um público menor, e não é o que a maioria daqui está. A maioria dos que estão aqui assistindo não é da parte de geografia. Mas eu vou fazer com vocês, para mim é tranquilo. Antes, vou ver se eu consigo fazer amanhã. Amanhã não, porque amanhã eu vou estar em atividade o dia inteiro, não vou ter condição não. Mas depois de amanhã, ainda havendo previsão de recurso, né, cabendo recurso, depois de amanhã eu faço, o que couber recurso nela, eu apresento o recurso e encaminho, deixo disponível para vocês, na parte específica de geografia. Tá? O que couber recurso eu deixo disponível e depois eu organizo para fazer a revisão com vocês, correção delas aqui pelo Instagram mesmo, ok? Arruma um para fazer a live de correção de matemática também, professor Júlio Pereira. Eu vou pedir para o professor Raulison fazer a correção de matemática e vou encaminhar. Se ele for fazer o dia e horário, eu vou estar divulgando pelo meu WhatsApp, pelo meu Instagram também para vocês que tiverem interesse. Ok? Tranquilo, fácil. Coimbra, a Leia Coimbra está falando, marquei a letra E, vou perder pontos, calma. O recurso não quer dizer que vai ser aceito. Se for aceito, vamos ver se ele aceita alterando a resposta ou anulando a questão. Depende de um conjunto de fatores aí. Ok? Tudo bem, meninos? O resultado vai ser que dia, tem que verificar no edital. O professor Halson está aqui, ele está dizendo que quinta-feira às 22 horas ele vai fazer a correção da parte de matemática, viu? Para quem perguntou aí. Valeu, gordinha. Quinta-feira, às 22 horas, correção da prova específica de matemática para vocês. É claro, não só específica, mas matemática, né? Que caiu para todo mundo. Ok? Tranquilo, bom, fácil demais. Meninos, deixa eu fazer um comentário com vocês agora. Nosso tempo já está se esvaindo. Lembrando que quem não recebeu o material, manda o WhatsApp para esse número que está fixado aí. Nós temos outros concursos pela frente, da saúde do Estado, da saúde do município de Palmas, do quadro geral do Estado, do quadro geral do município de Palmas, da Polícia Civil, previsto também para esse ano, certo? Nós temos ainda concurso da Assembleia Legislativa do Estado de Tocantins, prevista para o ano que vem. Então, se você quer passar, você tem que estudar desde já. Você não pode ficar esperando sair edital. Estuda. Estava conversando hoje à noite com uma aluna. Ela falou assim, professor, às vezes eu fico assim, eu quero que saia logo o edital, mas eu quero me preparar mais. Então, eu não sei se é interessante sair para me empolgar ou se é interessante esperar o edital, mesmo que eu não esteja na empolgação que eu gostaria, mas terei mais tempo para estudar para o concurso. Gente, coloca só pensamento positivo na sua cabeça. Se demorou, é sinal de que você tem mais tempo para estudar, você vai se preparar mais, vai garantir a sua vaga. Então não fica pensando coisa negativa, coloca só pensamento positivo que vai dar certo, porque já deu certo. Ok? Já fiz a correção da prova. Questão cabe recurso? Sim, tem uma questão dos povos indígenas, cabe recurso nela. Vou estar disponibilizando amanhã cedo para vocês. Ok? Saiu o gabarito também. Maravilha, meninos. Deixa eu pontuar uma coisa para vocês. Primeiro que a vida de concursado é uma mãe.
empréstimo consignado na folha de pagamento a juros menores, aquisição de casa própria, financiada. Quer arrumar namorada, é só namorada, é só passar no concurso. Quer casa própria, passa no concurso. Quer ser melhor tratado pelo companheiro ou companheira, é só passar no concurso. Quer ter filhos, passa no concurso. Coloca na sua cabeça assim, antes, é o que eu penso, antes eu era feio, agora eu sou concursado. Você olha para mim, pode continuar me achando feio, mas a minha autoestima está tão elevada que eu olho para minha imagem aqui e falo assim, meu Deus, que homem bonito, só porque é concursado. Entendeu aí? O recurso eu vou disponibilizar, Jeová Rodrigues Pinheiro, vou disponibilizar pelo WhatsApp para todo mundo que solicitar. Vou encaminhar na lista de transmissão os números que eu tenho salvo, por isso eu peço que manda aí para mim, nesse WhatsApp está fixado solicitando, os números que eu tiver eu vou estar disponibilizando para vocês. Ok? E se eu demorar para enviar, você manda um oi. Professor, não esquece o meu recurso, que eu vou estar encaminhando, que às vezes gira demais e eu perco. Entenderam? Cadê os namorados concursados bonitos? Ei, rapaz, quem passa no concurso não fica solteiro muito tempo, não. Passou no concurso, atrai. Seja homem, seja mulher, atrai. Todo mundo quer estar do lado de uma pessoa concursada, casado com uma pessoa concursada. Entenderam aí? Show, 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 meninos. Agora, em relação a questões, eu vou disponibilizar para vocês, mas gostaria de dizer a vocês que o seu estudo não parou por aqui, que você não tomou posse, acorda para a vida, continue estudando, porque novos concursos estão chegando já nesse segundo semestre. E pode ter certeza, um deles é seu, é só você não parar de estudar. Um deles é seu, coloque isso na sua cabeça. Você vai passar um deles, você vai estudar até passar. E você vai passar 2023 já concursado. Já concursado. Desde que você não pense, vou curtir a praia primeiro, depois eu volto a estudar. Não, vou curtir o fim de semana, porque fim de semana eu mereço, depois eu volto a estudar. Não, feriado a gente merece uma folga, depois eu volto a estudar. Gente, você precisa fixar seu horário de estudo. Deixou o horário fixo, todos os dias com horário fixo, porque se você não fixar horário, você acha que é tempo livre. Quando você acha que o tempo é livre, você usa para outras coisas. Então, fixa o seu horário, fixou o horário, você se dedica para o estudo. Se dedicou para o estudo todo dia naquele horário, pode ter certeza que seu rendimento vai ser muito maior. Muito maior. Regra básica para passar em concurso. Deixe o seu horário de estudo fixo, que vai dar certo. Entenderam aí? Ok. Não está seguindo ainda? Segue no Instagram. Quer receber material? Manda o WhatsApp para esse número que está aqui, que vai dar certo. Você vai estar aprovado, vai virar 2023 aprovado no concurso, se Deus quiser, já tomando posse. Ok? Meninos, beijo para vocês. A agência de fomento foi contratada, se eu não me engano, foi contratada a empresa. Até publiquei agora recente, ontem, se eu não me engano. Da agência de fomento. Vai ter concurso da agência de fomento Tocantins. Professor, o que é a agência de fomento? Gente, a agência de fomento é uma agência do governo do estado de Tocantins que libera empréstimos a valores menores para autônomos, para diversas pessoas no estado. Certo? Quer dinheiro emprestado e o banco está difícil conceder para você, o governo do estado de Tocantins fornece para você começar seu próprio negócio, certo? Para você fomentar o seu negócio, para você fazer o seu negócio crescer. É isso que é a agência de fomento. E você vai entrar em um deles, talvez em 2, 3, 4 e escolher qual deles você quer permanecer. Entenderam? Ok. Beijos para vocês. Na terça-feira da semana que vem nós estaremos aqui às 22 horas, horário marcado, para estudar um pouco mais sobre Tocantins e, é claro, ser aprovado nos concursos que estão por vir. A Unitins foi contratada para o concurso da agência de fomento. Está dizendo aí, é verdade, foi contratada a Unitins. Ok? Beijo, meninos. Fiquem com Deus. Aqui está falando a Adelane Lobato. Não entendi. Você concorda ou não com a anulação da questão? Gente, no meu ponto de vista, cabe recurso e não para anular, e sim visando a alteração de gabarito. Mas eu não sei o que a FGV vai fazer. Primeiro, se ela vai aceitar o recurso. Segundo, se aceitando o recurso, ela anula a questão e dá pontuação para todo mundo, ou se ela simplesmente altera o gabarito. Ok? Então, não quer dizer que você vai entrar com recurso e eles vão aceitar, eles vão acatar. Como bem disse aqui alguns alunos, professor, é questão de interpretação. A minha interpretação diz que cabe. Tem muitos que olham e falam, não cabe recurso. É interpretação. Ok?
Beijo para vocês, fiquem com Deus. Amanhã estaremos com recurso disponível. Professor, se entrarem com recursos, questões que eu acertei, questão como fica? Bom, depende. Se o recurso for para anular a questão, todo mundo ganha se a questão for anulada. Se alterar o gabarito, só vai ganhar o ponto quem acertou o novo gabarito definido pela banca. Entendeu? E se não aceitar, permanece a pontuação apenas para aqueles que estavam no gabarito preliminar. Ok? Tudo bem? Beijo para vocês, meninos. Até a próxima terça, às 22 horas. Qualquer dúvida a mais, por favor, manda um WhatsApp para mim, que aí eu estarei respondendo a vocês. Tá? Beijo. Fica com Deus. Até a próxima semana, se Deus quiser. E segue aí quem não está seguindo. Segue. Tchau, tchau.